Quem vem acompanhando já um pouco mais de tempo o trabalho que eu desenvolvo sabe o quanto me interessa todas as relações que envolvem a área comercial, marketing, negócios. Basicamente, eu estruturo a minha carreira e as minhas atividades muito em cima desses pilares, né? Então, vendas, marketing, mercado e gestão de alta performance. Normalmente são as áreas que eu mais atuo, são as áreas que eu mais desenvolvo conteúdos, enfim, são as áreas que me interessam com mais consistência. Há um bom tempo eu já venho observando, até antes da pandemia, a questão comercial, o comportamento, as mudanças de atitudes por parte principalmente dos profissionais de vendas. Obviamente que a pandemia, nesse ciclo como um todo, proporcionou uma aceleração muito grande nessa mudança comportamental, proporcionou e gerou uma necessidade muito grande de que essas pessoas como um todo, sejam vendedores do varejo ou representantes comerciais, precisassem correr o mais rápido possível na direção de uma mudança comportamental, uma mudança de atitude, uma percepção muito mais consistente do que é importante no seu negócio, do que é importante na sua vida e de que tipo de mudança seria fundamental para que ele continuasse performando, para que ele continuasse tendo bons resultados. Isso ficou muito claro durante esse ciclo todo e cada vez mais fica evidente. Óbvio que num contexto assim tão grandioso como esse que a gente vem vivendo, existem as mudanças que são momentâneas, aquelas que acontecem por conta do cenário que está configurado, e existem aquelas mudanças que se tornam algo, vamos dizer assim, consistente e que realmente permanecem. Então são cenários bem distintos, mas algumas delas para mim são muito claras de que vão permanecer. O uso da tecnologia, por exemplo, nas vendas é um caso clássico, né? Não quer dizer que a tecnologia vá substituir a questão presencial na sua totalidade, mas ela vai, obviamente, ocupar um espaço, né, que vai, de alguma forma, somar na performance do profissional de vendas. Claro que o profissional que souber utilizar com maior consistência essa tecnologia leva uma vantagem muito significativa em relação aos outros que porventura não conseguirem usufruir dessas ferramentas. Então já fica aí um alerta importante para que todos que acabam se preocupando com o seu autodesenvolvimento e se preocupando com a sua performance comercial, que estudem um pouco mais, que se integrem um pouco mais e se interajam um pouco mais com relação a essa questão da tecnologia, porque é algo que veio e fica, e na realidade a tendência cada vez mais é acelerar. É importante também que a gente não confunda o uso de ferramentas tecnológicas na venda como meramente você ter um e-commerce, você ter uma rede social, enfim. Isso faz parte do processo, não tenho a menor dúvida com relação a isso. Entretanto, não é só isso, né? Você precisa disso, uma série de outras questões que vão CRM, funil de vendas, estratégias digitais para você conseguir ter melhor performance e assim sucessivamente. Para o representante comercial e para o vendedor, as redes sociais, né, o WhatsApp, o Messenger, o Telegram, além de entender um pouco mais a linguagem e saber trabalhar com essas ferramentas, eu não diria que é o suficiente, mas já é um bom começo. Você começando por ali, você já tem condição de acelerar e conseguir alguns resultados. Depois, à medida que o tempo avança, você consegue ir se inteirando um pouco mais e desenvolvendo uma certa habilidade e um aprimoramento das suas estratégias comerciais usando ferramentas tecnológicas. Bom, o vídeo de hoje eu quis abranger um pouco mais a questão da jornada da venda, né? Então eu entendo que a jornada da venda cada vez mais ela é muito importante, é raro nós conseguirmos, ainda mais agora nessa fase, trazer o cliente ao nosso encontro, né, no nosso estabelecimento comercial, quando a gente pensa no varejo, e até mesmo ser atendido pelo cliente quando a gente pensa na representação comercial. Então não é muito frequente que nós temos essa oportunidade, e quando ela surge, nós precisamos ser efetivos, nós precisamos ter boa performance para que o resultado de fato aconteça. Então a gente fala que a jornada da venda, cada vez mais ela precisa ser observada com cuidado, cada vez mais ela precisa ser observada com atenção, cada vez mais ela precisa levar em consideração uma série de fatores que são primordiais para que o resultado seja construído, que são primordiais para que a consistência do processo como um todo de fato aconteça. Na velocidade adequada, no tempo certo, cuidando dos detalhes todos que estão envolvidos nesse contexto que a gente vive atualmente, né? Então eu não posso ser invasivo, eu não posso me descuidar com relação da minha proteção individual e da proteção para com o cliente que eu estou atendendo, para que ele se sinta confortável, para que ele possa de fato fazer
a compra dentro do tempo que ele dispõe e com a vontade que ele dispõe e ao mesmo tempo com a sua habilidade comercial no momento de você estar oferecendo alguma coisa adicional ou não. Então eu peguei essa jornada de vendas, que existem vários passos, várias etapas, vários estágios, obviamente, e eu condensei em 4. Por que somente 4, Roberto? Porque eu entendo que existem 4 etapas hoje que são primordiais. Elas não eram primordiais lá no passado? Sempre foram. Entretanto, neste momento, elas ganharam um protagonismo muito maior, pelo menos é dessa forma que eu observo. Então, eu dividi essas 4 etapas e quero conversar com você aqui de uma maneira bastante objetiva e rápida, falando um pouco de cada uma delas para que a gente entenda a importância de cada uma dessas etapas e para que a gente não negligencie, em hipótese alguma dessas etapas. A primeira etapa, e talvez uma das que mais incomoda o profissional de vendas com mais experiência, é a etapa da prospecção. Prospectar sempre foi algo incômodo, né? Indigesto, né? Alguma coisa assim que o cara pensa, porra, bicho, eu vou sair, vou ficar batendo porta em porta, vou ficar ali fazendo um trabalho de formiguinha que leva muito tempo para ele trazer o devido resultado. É fato que muitas vezes a prospecção não vem na velocidade que nós gostaríamos, na velocidade que a gente deseja. Entretanto, é como se fosse um processo que precisa ser retroalimentado. Se você não estiver colocando todos os dias, todas as semanas, todos os meses, novos prospects para a base de clientes, para tentar transformar esse prospect de fato num cliente, né, você não vai conseguir. Então é um processo natural. Existe naturalmente uma perda de cliente ao longo do tempo. E por que a gente perde cliente? A gente perde cliente por N razões. Dependendo da situação, o cliente ficou mais velho, não consome mais a mesma volume de produtos que ele consumia antes quando mais jovem, porque tinha uma outra necessidade. Quando a gente fala de roupas, ele trabalhava, ele viajava, agora já não faz mais tanto isso. Ele muda seus hábitos e de repente o que a gente vende não o interessa mais, ele muda de patamar às vezes social, né? Ele ascende na questão social ou ele declina na questão social e às vezes o nosso produto já não se insere mais para o consumo dele, ele muda de gosto, muda de padrão, ele muda de cidade, ele muda de estado, ele muda de país, enfim, existem N fatores que fazem com que um cliente deixe de comprar. E aí a sua base de clientes começa a diminuir naturalmente. Se você não reposicionar, recolocar novos clientes dentro dessa base, dentro dessa carteira, daqui a um pouco você perde tração, você perde velocidade. Então a prospecção passa a ser primordial e que precisamos fazer ela com constância. Hoje as ferramentas digitais ajudam bastante nesse processo da prospecção, né? Você consegue, usando o LinkedIn, usando uma série de outras ferramentas disponíveis, tanto como redes sociais como de busca, né, na internet como um todo, você consegue ver o perfil do cliente, ver a empresa dele, entrar no site, entender quais são os contatos, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, segui-lo na rede social, começar a estabelecer uma conexão. Eu sei que de repente você está pensando assim, pô Roberto, mas isso demora pra caramba, né, cara? É verdade, na realidade você tem que fazer um trabalho contínuo e consistente. Tem como acelerar isso? Sim, tem como acelerar. Existem ferramentas também digitais que fazem com que você acelere essa jornada, que você chegue mais próximo desse cliente com mais velocidade. Mas eu não quero abordar esse assunto neste momento aqui nesse nosso bate-papo. Nesse bate-papo o que eu quero deixar bem claro é que a prospecção é necessária. E você não vai conseguir ter alta performance se você não continuar prospectando. Então você precisa ligar, você precisa mandar WhatsApp, você precisa mandar e-mail, você precisa ativar vários canais e várias formas diferentes e distintas de conexão com esse cliente. Qual é a mais assertiva? Depende do perfil de cada cliente. Tem cliente que vai responder com muita velocidade a questão do WhatsApp, tem cliente que já não vai responder o WhatsApp, vai preferir o e-mail, tem cliente que prefere a ligação tradicional. Então, não existe uma única forma de você chegar a esse cliente. Existem diferentes formas que você precisa utilizar para conseguir ter o melhor resultado. O que tem que estar bem claro para todos nós aqui nesse momento é que a prospecção é necessária e a continuidade dessa prospecção é o que vai dar solidez e consistência para a sua carteira de clientes. Se você não fizer isso, você não vai conseguir transformar aquele lead num prospect, aquele prospect num cliente. Então é uma etapa dentro dessa jornada, dentro do funil de vendas que precisa ser obedecida e que você precisa trabalhar. Se você não o fizer, obviamente que a situação fica muito mais complexa e a probabilidade de você incrementar sua carteira e subir o seu nível de vendas é muito pequena,
porque você está dependendo sempre dos mesmos clientes. É a mesma coisa daquela dependência quando a gente faz a curva ABC de vendas, onde está muito concentrada em cima de poucos clientes. Isso daí, por um lado, traz comodidade para o vendedor, por outro, traz preocupação, porque no momento que houver uma ruptura numa relação com um desses clientes, o vendedor pode perder 20, 30, 40% das suas vendas. A mesma coisa acontece com a empresa. Então, atenção total com relação a isso. Então, falei da prospecção fundamental. Outro ponto, que seria o segundo passo primordial no meu entendimento da jornada de vendas, o conhecimento técnico a respeito do produto ou serviço que você vende. Se você não tiver um conhecimento técnico consistente e incremental, ou seja, que é incrementado com muita frequência, você não vai conseguir passar segurança para o seu cliente. Isso é interessante porque a maior parte dos clientes se sentem seguros quando eles são atendidos por um vendedor ou um profissional da área comercial que tenha conhecimento expressivo a respeito daquele produto ou serviço que ele vende. Quando esse vendedor tem muita dúvida, tem muita dificuldade, tem muita insegurança, esse cliente naturalmente também se sente inseguro. Então é muito importante que você estude tecnicamente o que o seu produto ou serviço faz. Não é simplesmente passar os dados técnicos do produto. Ele é 220, ele tem tanto... Não é isso. Quais são os benefícios, quais são as qualidades, quais são as potencialidades daquele produto ou serviço e o que aquilo pode trazer e agregar para a vida do seu cliente. Então, quanto mais conhecimento técnico você tem a respeito do seu produto ou serviço, maior a probabilidade de você ser convincente na sua abordagem, no seu pitch de vendas. Então, o convencimento está muito associado à segurança e o quanto eu domino a respeito daquilo que eu estou falando para o cliente. Então, se eu tiver um bom domínio técnico sobre esse produto ou serviço, maior a chance de eu convencê-lo, maior a chance de eu conseguir estabelecer um negócio, maior a chance dele lembrar da minha pessoa e toda vez que ele voltar àquele estabelecimento comercial, ele lembrar, tem um Roberto que é um cara que conhece muito sobre aquele assunto e é com ele que eu vou me consultar, é com ele que eu vou trocar uma ideia, é com ele que eu vou buscar uma informação mais consistente a respeito disso. Lembrem, o conhecimento técnico traz credibilidade para o vendedor e um vendedor com credibilidade é fundamental, porque ele pode mudar de empresa, mudar de pasta como representante comercial, mas a credibilidade o acompanha. A credibilidade vai com ele e isso é fundamental, porque é isso que nos diferencia. Não é só o cartão de visita bonito, não é só o carro bacana, não é a pasta de couro, não é nada disso, o celular de última geração. O que nos diferencia é o nosso conhecimento, a nossa credibilidade que a gente conseguiu adquirir ao longo dos anos e isso é primordial, isso é fundamental para o processo como um todo. Então nós falamos na primeira parte de prospecção, depois nós falamos de conhecimento técnico e agora vem o terceiro passo que para mim também é fundamental, né? A terceira etapa que é fundamental dentro dessas 4 que eu pretendo conversar aqui, que é a questão do network. O network é aquela base de contatos que não necessariamente são clientes, isso é interessante que a gente saiba, meu network não são os meus clientes. Também, os seus clientes podem fazer parte do seu network, mas o network é um pouco mais abrangente do que os clientes da listagem que nós temos. O network tem a ver com aquela base de contatos que nós construímos ao longo de um determinado tempo, que pode ser acessada por nós no momento que entendermos como mais adequado, como mais importante, como mais apropriado. Ou seja, preciso de uma indicação, quem consegue tal coisa. Eu vou lá no meu celular, tenho lá a minha base de contatos, a base do network, faço contato com essa pessoa e ela me dá o retorno. Você pode pensar, isso é muito simples, é só eu ir no contatos do meu celular. Não, um network qualificado é um network que é construído ao longo do tempo. São aquelas pessoas chaves, estratégicas, os tomadores de decisão dentro das empresas ou dentro dos negócios que ou você vai atender ou que você vai acessar. E isso se constrói ao longo do tempo, porque um network qualificado ele precisa ser dado a devida manutenção. Como é que eu dou manutenção no network? É mantendo o contato com essas pessoas, é encaminhando materiais que possam ser úteis para essas pessoas, é estando disponível para essas pessoas nos momentos que elas precisarem, e isso vai fazer com que você crie uma grande rede de relacionamento que é o network, e essa rede vale ouro, principalmente para o profissional da área comercial. E muitos profissionais negligenciam essa rede. Além de não retroalimentarem ou darem as informações necessárias, darem continuidade para essa rede, eles mudam de celular o tempo todo, mudam de número de telefone, e não levam consigo o network. Cada vez que a gente muda de número de celular, a gente perde uma parte da base.
Então tome cuidado com relação a isso, seja cuidadoso, seja atencioso com relação ao seu network, porque o network vale e vale muito. Muitas vezes nós valemos mais por conta do nosso network do que por conta da nossa capacidade propriamente de vender. E isso muitos vendedores não pararam para pensar. Às vezes os seus contatos são muito mais relevantes do que sua performance de venda no mercado. Talvez vendedores que tenham uma performance tal qual a sua não sejam poucos, sejam até muitos. Entretanto, com a sua rede de contatos, talvez sejam bem poucos. Então, valorize isso. E outra, tome cuidado para não ficar compartilhando a sua rede de contato à revelia. Por quê? Porque é isso que faz com que, de repente, um profissional que estava na sua rede não queira mais fazer parte dela. Por quê? Porque, antes eu falava só com o Roberto, de repente ele compartilhou com o Pedro, com o Paulo, com o João, e daqui a pouco um monte de gente me mandando material, entrando em contato comigo, coisa que eu não quero. Então tome cuidado, principalmente se você tiver a possibilidade de na sua rede de contato, ter pessoas extremamente estratégicas de organizações. Essas pessoas zelam muito pela sua privacidade e é fundamental que você, como vendedor, tome o devido cuidado com relação a isso. Bom, então falamos das 3 primeiras etapas e agora vem a última para fechar a nossa jornada, né, ou as 4 etapas da jornada de vendas, que é a atitude. Não adianta de nada eu ter o conhecimento técnico, não adianta de nada eu ter um network, não adianta de nada eu ter essa capacidade toda de fazer a prospecção e essa boa vontade de fazer a prospecção e, ao mesmo tempo, eu não ter atitude para juntar todo esse contexto e transformar isso em negócio. A atitude é a parte fundamental no processo, porque se a gente pegar e esmiuçar o contexto da atitude, vai entrar as técnicas de vendas, né? Aquelas de abordagem, a técnica de fechamento, a técnica de eu trabalhar em cima da dor do cliente, né? A implicação, né? A técnica do spin, enfim. Tem várias técnicas de vendas que estão correlacionadas com a atitude. Mas por que com a atitude? Porque é a sua atitude ou a sua leitura cuidadosa no momento certo que vai dizer agora é o momento de eu implicar um pouco mais com relação a esse desconforto do meu cliente e fazer com que ele perceba o quanto a solução que eu tenho para ele é importante. Ou é o momento de eu recuar, não é a hora de eu voltar a tocar no assunto porque ele está incomodado. Então a nossa atitude está muito associada à nossa leitura e juízo de valor do estágio ou momento que estamos com o processo dentro da jornada da vendas. Então, Então é fundamental que eu, como vendedor, tenha esse poder de observação, essa capacidade de entender agora sim é o momento de eu atacar, ou agora sim é o momento de eu recuar, ou agora é a hora de eu ficar em silêncio, aguardar uns 2 ou 3 dias, ou não, agora é a hora de eu ir para cima do cliente e dizer, e aí, vamos fechar negócio ou não vamos fechar negócio? Então, é essa atitude que ajuda na hora do fechamento da venda, é essa atitude que ajuda na hora de eu manter o meu preço no valor que precisa ser mantido, é essa atitude que diz, eu vou te dar 5% de desconto e parcelar em 2 ou 3 vezes e encerrou a conversa. É essa atitude que faz com que o vendedor tenha a venda na sua mão. Isso é uma frase que eu sempre falo em treinamentos e palestras. A venda tem que ficar na mão do vendedor. Isso é fundamental, você tem que ter o controle pleno e absoluto sobre o processo da venda. A partir do momento que o cliente ficou no controle da venda, você perdeu a habilidade de controlar isso tudo, você perdeu a possibilidade de direcionar o negócio para um lado ou para o outro. Então é fundamental que você lembre disso. E isso está diretamente correlacionado com a atitude. Então, em linhas gerais, essas 4 etapas que a gente conversou no vídeo da jornada de venda, na realidade não são só as 4, obviamente, eu já falei, né? Existem muito mais etapas que precisam, devem e são fundamentais, né? Dentro do processo da venda. Entretanto, essas 4 que eu comentei com você, a importância da prospecção, a importância da gente ter o conhecimento técnico a respeito do produto, a importância da gente trabalhar com um network consistente e retroalimentá-lo com frequência e de ter a atitude de saber o momento de avançar, o momento de recuar, o momento de esperar, isso tudo compõe esse processo da jornada da venda e ao mesmo tempo incrementa muito no seu negócio. Se você for observador, se você for atento, se você se preocupar em se desenvolver, se você se preocupar em acompanhar as tendências de mercado, se você não tiver preguiça, acima de tudo, de aprender novas estratégias, a probabilidade, o momento é agora. Nunca houve tanta oportunidade para um profissional da área comercial, nunca houve tanta preocupação das empresas em ter bons vendedores, mas ao mesmo tempo nunca houve tanto questionamento com relação ao comportamento
e a capacidade dos vendedores de se reinventarem num momento tão desafiador. Eu tenho certeza que se você for atento, que se você for esperto, você vai conseguir, sem dúvida, passar por esse ciclo, aprender muitas coisas e se desenvolver, crescer e evoluir, que eu acho que é isso que todos nós desejamos. Grande abraço!